discussão? Acho que sim. Eu vou lá. Você autoriza? Eduardo, se você apresenta, tem pessoas na fileira que não conhecem. Bom, Vitor, vamos resolver isso. quem não me conhece, meu nome é Eduardo Druac. Legal. Eu fui subprefeito na época do Serra, na Moca. Antes disso, eu atuei na área de juventude, política pública da juventude. Fui presidente do governo Mário Covas, fui presidente do Conselho Estadual de Juventude, fui coordenador de juventude do Estado. Depois fui subprefeito aqui na Moca. Estava numa empresa de planejamento metropolitano, toda a área de desenvolvimento metropolitano e das organizações que foram feitas das regiões de aglomerações urbanas. Eu coordenei a agenda metropolitana no Estado e depois, com a eleição do prefeito João Dória, eu vim para esse desafio novo aqui, que é a região mais desafiadora da cidade. Bom, a região da Serra vocês conhecem, né? Cambuci, Liberdade, Bela Vista, Sépia, República, Consolação, Santa Cecília, Bom Retiro. Olha, eu não vou ficar discriminando todas as ações de fiscalização, mas a área de fiscalização, nesse período, nesses últimos 6 meses, foi a área que teve um boom de desdobramento nas ações. Só para vocês terem uma ideia, no geral, nós, no segundo colocado, por exemplo, que era Vila Mariana, até o mês passado, nós estamos quase o dobro de ações fiscalizatórias em relação ao segundo lugar. O número de ações fiscalizatórias na Sé, ela supera de todas as outras prefeituras regionais. As apreensões, nós saímos de uma média de 2.500 apreensões mês para uma média de 6.200 apreensões mês. E nós diminuímos o número de equipes de 18 para 12, ou seja, aumentou a eficiência, aumentou o rigor na fiscalização e com isso nós tivemos um número de apreensões muito maior, 6.200 apreensões mês é o que nós passamos agora. Aí você tem as autuações que foram feitas, os lacres, aí você tem fiscalização em cima de limpeza, de vistoria, passeio, calçada, 137 multas em passeio livre, aí mesas de cadeira de calçada, 47 autuações, acessibilidade 58. Enfim, nós tivemos aí uma ação da Prefeitura Regional da Sé muito intensa na área de fiscalização, talvez um dos grandes destaques. O maior destaque na cidade de São Paulo, o maior destaque na cidade, desde que o prefeito assumiu, foi declarar, por favor, a senhora, desculpe, a gente está numa reunião aqui, outras pessoas querem ouvir. Bom, eu fiz teatrinho até hoje, 1 ano e meio fazendo teatrinho, não dá mais, né? Você se retirar. Só não diga! Tem condições aqui. Você respeita todas as... Mentira! 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 Bom, Negócio de mentira, eu sou João Dória. Eu não sou PT nem ocupação de moradia. Você é ocupação de moradia. Eu não sou ocupação, invasão de moradia. Invasão de moradia. Senhora, desculpe, mas o pessoal Eu cansei de fazer teatro, só isso. Não estão atendendo as demandas da comunidade. Idosos maltratados. Órgão importante fez a demanda, passou a demanda para mim. Entendeu? Não atendo, não posso usar o telefone, não passo 156. 156 não atende minhas demandas. Lá na praça de atendimento também não atende minhas demandas. Eu cansei. Minha foto lá embaixo também não. Meu certificado foi roubado no dia da posse. Vocês querem mais o quê? Eu estou 1 ano e meio calado, gente. Eu não aguento mais ficar calada. Enganar o prefeito dessa maneira. Eu não aguento. Ver o meu prefeito sendo enganado desse jeito. Eu não aguento, gente. Sabe? Eu cansei. Não, vocês mandaram me calar 1 ano e meio. A maior batalha que o prefeito travou no primeiro dia de governo foi contra a pichação na cidade. Caramba! E aí foi feita inclusive uma lei. Aí eu prometo para a comunidade. Foi feita uma lei, que é a lei de pichação,
que aumentou o rigor e o valor da multa. Então, nós saímos de uma multa que chegava a R$700 e passou por uma multa de R$5.000 para quem for pego em flagrante pichando. Se for no monumento, a R$10.000 a multa. E se for reincidente, essa multa também vai para R$10.000 ou, no caso da de monumento, R$20.000. Das 50 multas feitas na cidade de São Paulo. Presidente, quero ir com os chiatas, por favor, tá? É para postar em atas, por favor. É uma advertência. Então, bom, um destaque: das 50 multas feitas na cidade de São Paulo, exatamente 46 foram feitas na Sé. Das 50. A primeira multa do 5 também foi feita aqui. A primeira multa de monumento foi feita aqui. E agora a primeira multa de reincidência também foi feita aqui. Bom, emparedamentos, lá, pra vocês terem uma ideia, só em... bom, aí você tem emparedamentos em casas noturnas, várias operações em conjunto com... Ô Nina, pronto. Vamos respeitar, eu vou chamar a GCM. Nina, eu vou chamar a GCM, Nina. Se respeita, eu não quero fazer isso. Vou chamar você. Eu vou chamar se for necessário. Você não está respeitando, se for sério. Você respeita ou eu vou chamar a GCM e você vai respeitar. Você não está respeitando. Aqui não está ligando do Então tá bom, estou chamando a GCM. Aqui é PT e ocupação, invasão de moradia. PT e ocupação e invasão de moradia. Não é alinhamento com o partido do lado. Bom, Não atende tratando os idosos na rua, lixo pela cidade inteira. olha, vamos tentando. Então nós fizemos operações em conjunto, em alguns casos, com a Polícia Civil. Com a Polícia Civil nós fizemos operações junto naquelas áreas da Santa Efigênia, em depósitos de moto, onde há desmanche de moto naquela região. Nós fizemos operações com a Polícia Civil em relação a Polícia Civil não, aliás, quem identificou os principais pontos aqui que nós pegamos de pirataria, de fábrica de CD pirata, foi inclusive o policial da Operação Delegada, que faz serviço aqui para a Sé, que identificou o prédio. Nós conseguimos interditar o prédio inteiro, todinho voltado para fazer CD e DVD pirata. Aí nós tivemos também a operação agora com a Receita Federal, onde nós pegamos o prédio inteiro também de produtos piratas, e aí mais brinquedo pirata, inclusive 2 nigerianos em situação análoga à escravidão, sendo explorado. Inclusive o proprietário da área era justamente um refugiado sírio, quer dizer, é surreal um pouco do que acontece aqui, né? A questão, então só um destaque aqui, tinha uma planilha aqui, mas não veio a planilha. Nós fizemos uma dura renegociação assim que nós assumimos, porque realmente a primeira situação já é difícil, quer ter arrecadação. Eu acho que todas as prefeituras do país vivem isso, e aí nós tivemos que fazer cortes absurdos. Fora que nós tivemos também algumas áreas que tiveram problemas do seguinte: houve diminuições drásticas no ano passado de gasto. Então, a partir do meio do ano, muitos contratos foram cessados ou diminuídos, né? Contratos de logrador que foram de 7, foi para 3. Corte de grama, que foi para 0, logrador, galeria, que é justamente o que causa o maior número de buracos na região, foi para 0 já no meio do ano passado. Nesse ano nós tivemos que fazer cortes seríssimos para a gente poder retomar algumas equipes, pelo menos. Então nós tivemos que fazer cortes em renegociação de vários contratos, que chegou uma economia, na verdade uma economia, mas tem que ser aproveitado esse recurso, né? É uma economia de 9,5 milhões para poder passar recurso e conseguir fazer um contrato de uma equipe de galeria e uma equipe de corte de grama. Agora nós conseguimos, com a parceria do setor privado,
o prefeito conseguiu algumas equipes de corte de grama e veio uma a mais para a Sé. Nesse caso de galeria, é uma questão dramática, porque muitos de vocês, se vocês acordarem ver o Bom Dia São Paulo, todo dia tem um buraco lá, o pessoal até colocou um peixe lá para ser pescado todo dia de um problema de galeria que tinha há muito tempo. Nós não tínhamos equipe para cuidar, para poder atender aquela demanda, né? Agora nós conseguimos equipe e, claro, nós temos aí uma quantidade enorme para poder alcançar e zerar isso. Mas ela já está trabalhando e já sanou alguns desses problemas que estavam mais graves na região. Então conseguimos uma equipe de galeria recentemente, faz um mês mais ou menos. Aí nós temos uma série de ações na área de habitação. Essa área aqui é uma área que tem muitas moradias, muitos prédios invadidos, inclusive. Nós tivemos que dar apoio, e aqui é a Prefeitura Regional que faz isso, em 7 reintegrações de posse na região. Um mapeamento aí de mais de 1.300 cortiços aqui na área. Nós queremos fazer um trabalho, nós estamos organizando isso aqui na Prefeitura Regional, o Antônio, que é o coordenador e supervisor de habitação, para a gente poder fazer um enquadramento dessas áreas de cortiço à Lei Moura. É muito mais razoável, não adianta a gente querer remover em alguns lugares que tem essa possibilidade, até porque a maioria está em ZEIS, etc. Mas a gente pode dar melhores condições de habitabilidade se houver um enquadramento, uma legislação que permita assumir como uma habitação multifamiliar e permitir que se instale os equipamentos adequados e sanem os problemas, por exemplo, de umidade, problemas de organização interna, que às vezes dão condições para esses cortiços pior, muitas vezes, do que é encontrado em algumas favelas. Então, nós estamos dedicando bastante a isso. Eu tive uma experiência no passado em cima disso. Na minha gestão lá na Montas, nós reformamos com isso, né? Na verdade quem reformou foram os proprietários desses cortiços, mas foram reformados mais de 200 cortiços para poder fazer o enquadramento à Lei Moura, que é uma condição muito melhor de habitabilidade do que em alguns lugares que se concentram pessoas em condições subhumanas. Aí uma série de atividades esportivas, em destaque a questão que nós fizemos junto à Secretaria em parceria nossa com a Secretaria de Esportes, com o pessoal da Cracolândia. Os equipamentos da regional, esse aqui. Bom, a Prefeitura Regional da Sé é de longe, disparado, a Prefeitura Regional que mais recebe eventos na cidade. Só neste ano nós recebemos mais de 300 eventos até agora, né? Os grandes eventos aqui, a Parada Gay é aqui, Ano Novo é aqui, o Carnaval da Sé foi maior do que o Carnaval, inclusive, de Pinheiros, desse ano, e mais de 1,5 milhão de pessoas no Carnaval aqui da Sé. Então, e você tem eventos toda hora, né? O Engabaú, evento toda hora, a Praça da Sé tem evento, o Parque Dom Pedro tem evento, enfim, dezenas de ruas acabam ocorrendo, e isso tudo acaba exigindo uma logística que às vezes depende muito da regional, fazer essa integração junto com o CET, Polícia Militar, a fiscalização desses eventos e a corrida para que esses eventos ocorram dentro das regras do jogo, né? Bom, os primeiros, a Operação Cidade Linda, como vocês sabem, começa pelo centro e vai se distribuindo para os bairros periféricos, mas começou aqui no centro. O primeiro foi na 9 de julho, essa teve a Avenida Tiradentes, a Avenida Paulista, 23 de maio, Pacaembu, Praça da República, Centro Histórico, a Avenida Rangel Pestana e o Bairro Lindo. Nós tivemos 2 bairros lindos até agora e nós já estamos organizando o terceiro, que será na Liberdade. Tá? O primeiro foi na Praça do Orione, o segundo na Pérola Byton, e agora nós vamos fazer ali no Largo da Liberdade. E eu acho que é importantíssimo, quem de vocês puderem participar, já estão convidados no dia 5 às 8 horas da manhã. Bom,
O Cidade Linda eu acho que foi uma grande conquista para a região, porque num período onde você não tem os recursos, tem poucas ou quase nenhuma equipe, em algumas áreas nem tem equipe, onde ele reduziu drasticamente as condições operacionais, o sistema de multirão é que acabou se destacando e dando condições para a gente ter qualidade na gestão mesmo. E aí nós percebemos alguns pontos que são simbólicos na cidade. Um deles é o viaduto da 9 de Julho, o túnel da 9 de Julho, né? Algumas áreas da Paulista, alguns monumentos, em especial nós podemos pegar aqui o primeiro, que foi o da Tomi Otaki. Esse aqui de cima qual que é, esse monumento aos 80 anos da imigração foi cedido às tintas pela Sherwin-Williams. Aí você tem uma série de praças, né? Tiradentes, Praça da República. A Sé foi um grande destaque. Uma pena que a estrutura de uso da praça exige uma manutenção muito dura ali. Nós conseguimos deixar, numa operação que foi feita, todo o piso da praça brilhando, recuperando inclusive a cor do granito e do mármore, que destaca todo o mosaico e todo onde é o marco zero da cidade. E é lindíssimo esse pedaço. Uma pena que o uso acaba fazendo desaparecer essas cores todas. E a manutenção só de varrer e lavar com uma dificuldade enorme ali não é fácil, como vocês viram. Essa aqui, bom, as ações que foram feitas no Cidade do Pacaembu, a região Pestana. Aqui a Praça do Unione, a Praça do Unione ela teve um destaque. Se alguém frequenta a Bela Vista, você já deve estar percebendo a diferença que tinha Escadaria do Bexiga e Praça do Unione com aquilo que ela está se transformando mais recentemente. Aí o mutirão que foi feito Bairro Lindo na Pérola Byton, onde muitas pessoas se mobilizaram para ajudar. Então o plantio, foi feito um plantio de grama amendoim, cedida pelo setor privado também, foi a UGT que ofertou as mudas. A mobilização da comunidade foi enorme, o pessoal ajudou no plantio, ajudou a pintar os canteiros, as muretas. Nós conseguimos reforço da iluminação e realmente deu uma diferença muito grande do que era e como ficou. As fotos aqui não estão refletindo isso. As operações que têm sido intensas na região do Glicério, a região do Glicério realmente é uma das regiões que nós temos aqui, é uma das mais degradadas, e que nós chegamos a tirar diversas toneladas de lixo, né, diariamente. Uma quantidade incrível, e quando você faz algumas operações que você consegue um apoio maior para a remoção, é sempre algo em torno de 12, 15 caminhões de produtos, de material inservível que são retirados. Aí você tem alguns dados de zeladoria, né, de 52 mil pontos de limpeza de boca de lobo, de mecanizada, enfim, os dados que você tem aí do contrato de limpeza. Os tapa-buracos, que 1.700 pontos de tapa-buracos. Hoje o tapa-buraco ele consome uma quantidade maior de massa asfáltica, porque ele já não cuida mais só de um pedacinho onde ele tem o consta-buraco, ele tem que fazer um recorte maior, e isso acaba gastando um pouco mais de massa, mas em compensação fica melhor o serviço. Nós fizemos também operações com a Secretaria de Acessibilidade em estabelecimentos comerciais da região, para verificar a questão da acessibilidade com o secretário e o Sidney Torquato, que é uma pessoa fantástica, vive isso, né, essa questão da acessibilidade, e nós fizemos uma série de conversas com o comércio
devemos voltar ainda, mas essa série de conversa, no ponto de vista da conscientização deles, não só de atuação, tal, mas de conscientização da importância que tem deles se adequarem. Inclusive tem um site divulgando os estabelecimentos com acessibilidade, que é muito legal. O número de praças, nós temos 156 praças e nós temos, nós aumentamos de 19 para 27 o número de praças com termos de cooperação. Mas além dos termos de cooperação de praça, nós também estamos recebendo muitas doações. Um exemplo é embaixo do viaduto da 9 de julho, ali o Plínio de Queiroz. Plínio de Queiroz. Nós estamos fazendo uma ação ali, quem está doando para nós é o Hospital Sírio-Libanês, e nós estamos fazendo uma quadra esportiva ali embaixo, né? Também nós estamos falando com outro grupo empresarial, para uma outra parte do viaduto também cuidar da organização ali da praça. Também amanhã, né, começa os primeiros passos e nós vamos conseguir pintar o viaduto Santa Efigênia inteiro, também com doações de iniciativa privada. Então isso começa amanhã, inclusive. Até dezembro nós vamos estar com o viaduto pintado. Aliás, aquela região ali do Anhangabaú deve-se ter uma boa mudança, inclusive com o uso de área. Você tem ali o metrô também pensando em dar o uso para a área ali do São Bento, com uma perspectiva de vista ali para o próprio viaduto e para a própria praça, de uso de bar, restaurante, enfim. Vai ser tem um processo bem interessante ali de uso daquela área. O número de praças, né, de termos de cooperação. Aí você entra na zeladoria. E o mais difícil da região, de longe, o maior desafio, eu acho que um desafio que não é só da Prefeitura Regional, um desafio do prefeito, que é resolver uma questão difícil na cidade, que é a questão da Cracolândia, né? Aonde eles estavam ali na Dino Bueno, foi totalmente sanado, aquela região foi ocupada. Nós fizemos a operação de limpeza, fizemos a operação de interdição de estabelecimentos que tinham alguma relação com o entorno da Cracolândia, com o tráfico, o que deu a interdição de 19 edificações, estabelecimentos e 9 emparedamentos, para poder garantir o não uso. A maioria das edificações do entorno tinham conexão, né? Era muito forte a presença do tráfico, inclusive proprietários de alguns estabelecimentos, na verdade eles tinham locado aquilo há 8 anos atrás, 6 anos atrás, e eles tinham na verdade perdido seus imóveis, porque eles não conseguiam nem cobrar os inquilinos que estavam lá. Estava totalmente tomado e com o emparedamento eles podem voltar a ter perspectiva de recuperar esses imóveis que estavam tomados pelo tráfico. A Cracolândia, como vocês sabem, depois foi para a Princesa Isabel, o fluxo, depois eles se deslocaram para Cleveland, que é onde recebe ali do lado, você tem um Atende que foi criado, o Atende 2, com número de leitos que foram criados também de forma rápida e provisória, mas é um atendimento emergencial bastante eficaz. Os containers que foram instalados são containers de altíssima qualidade, com um número grande de dormitórios, só ali são mais de 100 dormitórios, tem do outro lado mais 100 dormitórios, e há uma praça grande de alimentação, lugar para eles fazerem refeição, um auditório, para eles poderem ter palestras, e quantidade também adequada de banheiros, lugares para tomar banho, enfim, para eles terem um mínimo de dignidade e poder ter o atendimento da assistência social e da área de saúde, para fazer gradativamente os devidos encaminhamentos. Algo em torno de 18 internações são feitas diariamente. A outra situação é o que nós pegamos, para ter uma ideia, quando nós passamos na 9 de julho, o chafariz da 9 de julho, ele funcionava ali um lugar para queimar fios. O pessoal roubava fio, queimava fio ali, usava o cobre para outros fins. Bom,
Também com o setor privado, há um termo de cooperação lá em andamento, conseguimos novos parceiros para reforçar esse termo de cooperação e conseguir, num prazo mais curto de tempo, até porque precisou fazer reparos que não estavam previstos no termo de cooperação e teve de fazer um reforço de apoio de outros empresários para que eles conseguissem executar e fazer esse espetáculo. Ali virou um novo cartão postal da cidade, que é o Mirante 9 de Julho.